Queridos, que bom que nós estamos juntos aqui nessa manhã. Que bom que não foi depois de uma derrota, né? Graças a Deus por isso. Seria um clima completamente diferente, né, não, Guilherme? Não sei vocês, eu me abalo. Mas que bom, queridos, que nós estamos juntos aqui para cultuarmos ao nosso Deus e celebrarmos a graça com a qual o Senhor nos alcança. Meus irmãos, um aviso rapidamente aqui. Eu estou lembrando de um só. Não, são dois. Tem dois avisos. Tá? O primeiro é esse aí, ó. EBF em julho. Estou lembrando de você, viu? EBF em julho. Convocação oficial para o time de Jesus é o tema da nossa EBF, tá bom? Último fim de semana de julho, 25 de julho. Ontem, na hora do jogo, a Rio falou assim: o Brasil tem que ganhar porque o tema da EBF é Copa do Mundo. Vai ser muito problemático. Vai criar um climão, né, gente? Então o Brasil precisa ser campeão. Agora a gente tem um motivo para orar pelo Hexa. Não é para a gente ganhar o título, é para ter a EBF, exatamente. Só por isso. Mas é isso, pessoal. Ó, vocês que já estão acostumados com a nossa EBF, sabem que a gente precisa de voluntários sempre, né? Então fala com a Nath, ela te coloca alguma designação aí, tá bom? Para você cumprir na EBF. É sempre muito gratificante, viu, gente? Porque a criançada tem um dia maravilhoso e um dia que é cercado de alegria, mas com o conteúdo da fé. E isso é muito importante. Às vezes a gente não mede o quanto isso impacta as crianças, tá bom? Então, faça parte desse movimento aí, tá bom? E também lembrar que no domingo que vem nós temos assembleia, tá bom? Então, a assembleia, domingo que vem, pela manhã, nesse horário aqui, mais ou menos, que nós estamos fazendo o culto, né? A gente tem brevemente um louvor e uma palavra, e depois nós já temos a assembleia, que não costuma ser muito longa para os irmãos que nunca participaram das nossas assembleias aqui, elas costumam ser rápidas, tá bom? Mas, avisando já vocês aí, tá? Então, quem é membro da igreja, esteja aqui presente. Quem não é membro da igreja e quer se tornar membro da igreja, e quer se tornar membro da igreja já nessa assembleia, se você já é batizado, obviamente, né, mas foi batizado em outra igreja, quer se tornar membro da nossa igreja, fala comigo, tá bom? Para eu marcar uma conversa com você e a gente... Como é que é a palavra? Concretizar isso aí, tá bom? Certo, gente? Eu acho que é isso, né? Tudo bem? Mais algum aviso? Líderes, alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos? Vamos iniciar o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos falou nessa manhã, durante a aula da escola bíblica, e também, ó Pai, pela comunhão que nós temos, esse tempo, ó Deus, de saudar uns aos outros, de nos encontrar com alegria. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, tudo que vai acontecer aqui hoje. Esse culto agora, que seja genuíno, de corações sinceros ao Senhor, o almoço depois, o culto à noite, que tudo glorifique o Teu nome, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé para o nosso momento de louvor e adoração, agora do culto pela manhã. Alegria do nosso coração.
Dedicamos, Deus, todas as nossas atitudes, todo som, todo o nosso amor a Ti, Pai, porque nós entendemos de que só o Senhor é digno de louvor e de adoração, Pai. Nem ao seu próprio filho
juntos, louvando ao teu santo nome. A Ele todos somos, todos nós. A Ele todo dom e toda voz. Cantem glória. A Ele todos somos, todos nós. A Ele todo dom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, está conosco. Obrigada porque temos a Ti, porque estamos em Ti, porque o Senhor está em nós. Que o nosso coração, Deus, permaneça louvando o Teu santo nome. Agora entendendo e se abrindo para compreender a Tua boa palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vez mais e mais todos os momentos em que nós estaremos juntos no dia de hoje. Obrigada por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. No capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 31 até o versículo 38. João 4, de 31 a 38. João 4, de 31 a 38. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Nós estamos passando pelo Evangelho de João como o testemunho daquele que é amado por Jesus. Porque João é o discípulo amado e ele recebe essa alcunha no Evangelho, aquele que Jesus amava. E de todos os evangelhos, escritos 2 por testemunhas oculares, certamente testemunhas oculares, Mateus e João, e 2 por testemunhas secundárias, Marcos e Lucas, se bem que alguns vão dizer que Marcos era do grupo mais amplo, né, dos que seguiam a Jesus, mas há dúvida sobre isso. Desses 4 evangelhos, João é o que é escrito mais tardiamente e falando para um povo que não viu Jesus encarnado. Para uma igreja muitas décadas depois do ministério de Jesus. Então ele traz esse testemunho e fala de Jesus como aquele que sabe que é amado de Jesus, e nós também devemos ter essa mesma convicção de que somos amados por Jesus Cristo e devemos então também dar testemunho daquele que nos ama. E esse trecho que nós lemos, ele é um trecho que tem uma vivência, vamos dizer assim, separada, só que ele está incluído numa outra história, né?
Então ele muitas vezes é refletido como um texto separado do outro, mas ele está incluído numa história maior, que é a história da mulher samaritana, que começa no começo do capítulo 4, né? No encontro de Jesus com essa mulher lá no poço em Samaria. E aí os discípulos tinham saído para comprar alimentos. E Jesus ficou ali no poço e tem aquela conversa com a mulher, na qual ele fala sobre a necessidade de beber dessa água viva que ele oferecia. Então depois os discípulos voltam, quando você olha lá no versículo 27, fala exatamente isso. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que ele está conversando com ela? Ou por que estás conversando com ela? E aí então aquela mulher vai embora, vai para a cidade, vai se encontrar com os outros samaritanos e chama eles para se encontrarem com Jesus. Enquanto isso, os discípulos estão ali com Jesus falando: mestre, come alguma coisa, né? E aí Jesus entra nesse outro assunto. Se para a mulher samaritana Jesus fala sobre uma água que ele oferece, algo para matar a sua sede espiritual, aqui para os discípulos ele fala sobre uma comida. Uma comida que não só ele oferece, como é uma comida que ele também come. Ele diz que esse é o alimento dele. E qual é o alimento dele, segundo o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala nesse texto? Ele diz que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Essa é a comida que ele come. Esse texto completo, que vai terminar lá no versículo 42, quando os samaritanos dão um testemunho final de que creram em Jesus, ele inclui essa refeição. A água que Cristo oferece e a comida que é fazer a vontade de Deus. Eu entendo que todos nós já bebemos dessa água que Cristo oferece. Todos nós já recebemos dessa água que temos em Deus, que nos renova para uma nova vida, para nos tornar de pessoas sedentas para fontes a jorrar para a vida eterna, como Jesus Cristo nos ensina. Mas para os discípulos, não para a mulher samaritana, que ainda não tinha muitos conceitos, que ainda não entendia, que ficava na dúvida onde adorar, que ainda tinha essas separações, para os discípulos, Jesus fala sobre a necessidade de comer um pão diferente, uma comida diferente. E essa comida é fazer a vontade de Deus. Nós não estamos mais na situação da mulher samaritana que não tinha encontrado Jesus ainda. Aquela que ainda tem dúvida, será ele o Messias? Nós não temos dúvida nenhuma, nós sabemos que ele é o Messias. Nós estamos na situação dos discípulos, que tendo bebido da água de Deus, nem sempre comemos do seu pão. Nem sempre nos alimentamos de fazer a vontade de Deus. Jesus coloca essa ideia do pão e do alimento junto com um senso de urgência. E aqui tem um outro paralelo entre o que Jesus fala para a mulher samaritana e o que ele fala para os discípulos. Para a mulher samaritana ele diz: olha, vem o tempo e na verdade já chegou. Há uma expectativa que já chegou, a de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse é o que o Pai procura para serem seus adoradores. Então, estamos num momento de efetivação do reino de Deus em Cristo. Para os discípulos, ele também fala de um tempo que já chegou. Ele também fala. Mas esse tempo que ele já chegou, ele diz que é o tempo da colheita. E que tempo é esse da colheita? Você não pode tirar essa história da história maior e do que está acontecendo. Essa mulher samaritana saiu do poço, foi encontrar com aqueles homens, trouxe eles para encontrar com Jesus e o resultado disso é conversão. Que colheita é essa? É esse novo tempo em que o que foi semeado anteriormente, agora frutifica não só entre os judeus, frutifica também entre os samaritanos. É um tempo diferente. Da mesma maneira que Jesus vai para uma mulher samaritana e fala, chegou o tempo diferente, em que os lugares de adorar já não nos separam mais, agora para os seus discípulos ele fala, chegou um tempo diferente, em que a salvação, em que a própria religião, em que a própria lei já não separa mais a gente. É um novo tempo, um tempo de
colheita. Um tempo de colheita em Samaria. Um tempo de colheita para além de Jerusalém. Para além do templo. Entendeu? Esses discípulos não entendiam. Quando viram Jesus conversando com uma mulher samaritana, eles já achavam estranho. Em outro momento, eles perguntam para Jesus, que é Deus encarnado, né? Se não queria que ele orasse e caísse fogo sobre os samaritanos. Esses discípulos não tinham muito entendimento de missão para com os samaritanos, né? A missão deles era outro sentido. Mas Jesus está falando, tem um novo tempo. Tem um novo momento. E esse novo momento é um momento de colheita. Ele diz que aquele que colhe sobre o trabalho de quem semeou. Outros semearam e você escolhe. De quem que ele está falando? Quem são esses outros que semearam? Ele está colocando, na verdade, esse novo tempo na continuação da história de Israel. Há uma história prévia de Israel. Lembra que ele disse para a mulher samaritana? Você adora quem você não conhece, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando da semeadura que os judeus fizeram. Mas qual foi essa semeadura? O que é que eles semearam? Eles cultivaram um tipo de existência na lei que Deus deu, com erros e acertos. Erros, tanto por falta quanto por excesso, mas acertos também por crerem nessa palavra. É um povo que, de fato, naquele contexto, manifestou uma fidelidade que agora os discípulos colhem e os samaritanos colhem. Eles colhem essa justiça. Agora, eles colhem essa justiça trabalhando. Ele tem que colher. Tem que colher. E essa colheita não é uma colheita apenas como trabalho. Ela é uma colheita também para alegria. Ele diz que o que colhe e o que semeia se alegram juntos. Os dois se alegram. Fala lá no versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. É uma conclusão da missão de Deus que chega agora aos samaritanos. Então, como isso nos toca, já que a gente não é nem judeu nem samaritano? Nós somos os que celebram a colheita. Nós somos os que se alimentam dessa colheita. Toda aquela história que Deus começou a escrever lá no Antigo Testamento, escolhendo um homem dentre tantos homens e povos, uma família dentre tantas famílias, e depois um povo dentre tantos povos, e todo aquele caminhar do povo de Deus, com alegrias e mazelas, com milagres e exílios. E depois, toda a história posterior dos profetas, com todo o seu sofrimento por causa da fidelidade. Nós colhemos sobre isso tudo. E nós nos alimentamos disso que nós colhemos. Mas não é só essa história. A nossa história tem mais ainda gente que semeou antes da gente. Todos os apóstolos e a igreja primitiva, com todo o seu sofrimento e perseguição, mas louvando e se alegrando em Deus por causa daquilo que o Senhor tem feito. Toda a história da igreja posterior a isso, todo o caminhar da igreja depois do período apostólico, de gente fiel, que cultivou a palavra de Deus no seu coração, que testemunhou em tantos lugares ao ponto dela chegar até aqui. E aí, quando chega em nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver só como quem se alimenta? Só como quem se alimenta dessa palavra? Só como quem se alimenta desses frutos? Não, nós somos aqueles que também trabalham nessa colheita. Os campos estão brancos para a ceifa. E a gente não trabalha nessa colheita só como se a gente estivesse trazendo pessoas para a igreja ficar grande, pessoas para a fé, para os evangélicos crescerem, não. Presta bem atenção, se nós reconhecemos que a fé que temos em Jesus é uma graça, se nós reconhecemos que somos abençoados por isso, você reconhece que é abençoado por isso? Você reconhece que ter comunhão com Deus é uma bênção?
Você reconhece? Você reconhece que estar em Jesus Cristo é uma bênção? Então a gente não tem escolha senão viver a vida de fidelidade desses que nos antecederam. De agir para que outros experimentem também dessa bênção. E esse é um dos problemas do nosso evangelismo. É que às vezes a gente não sabe comunicar a bênção que Deus manifesta na nossa vida. A gente não sabe demonstrar como é abençoador isso. A gente não sabe levar o evangelho como boa notícia. A gente leva o evangelho como uma tarefa. E aí Jesus está nos ensinando que não, gente, aquele que trabalha, aquele que semeia, ele se alimenta do fruto. Então a gente quer mais gente para se alimentar também desse fruto. A gente quer mais trabalhadores para também receber dessa graça. A gente não está indo para as pessoas só para dizer tudo de errado que elas fazem na vida dela, porque a gente faz um monte de coisa errada também. A gente está indo para falar da graça que há em Jesus e da esperança que há em Jesus por causa disso. Os discípulos olham para os samaritanos com todo tipo de afastamento e Jesus fala: ei, estamos num outro tempo, os campos estão brancos para a ceifa, presta atenção, olha. E isso vai nos levar a uma reflexão sobre evangelização e missão no mundo inteiro. Quantas vezes a missão de Deus, e aqui eu falei das bênçãos que recebemos dos que nos antecedem, mas nós também recebemos vícios. E quantas vezes a visão de missão que a igreja celebrou e cultivou não é essa de que está levando algum tipo de graça, de bondade e de amor de Deus, mas tantas vezes foi um plano quase que imperialista. Um plano quase que imperialista. Não é isso que a gente faz na evangelização. Se a gente acredita que viver com Deus é melhor, porque estamos cercados no seu amor, porque temos a notícia de que acima de todas as circunstâncias está um Todo-Poderoso que nos ama, se a gente crê nisso, seria um absurdo nós não queremos levar isso para todo mundo. E aí fica a pergunta: quem é o samaritano que a gente está ignorando? Porque se a gente estiver ignorando, se a gente estiver se ausentando de cumprir a vontade de Deus, nós não estamos nos alimentando do pão que Deus dá. Não estamos nos alimentando do fruto. É parte do prazer que temos em Deus, é parte da graça que temos em Deus, o testemunho que fazemos dessa graça. Talvez até hoje você se alegrou por beber a água do Espírito, mas ainda não provou da comida saborosa que Deus oferece, que é fazer a sua vontade. Ah, mas eu faço a vontade de Deus, eu abandonei um monte de pecado. Sim, mas aqui o contexto é um contexto de testemunho para os samaritanos. Nós precisamos nos submeter a essa vontade de Deus para levar a sua palavra. Amém, meus irmãos? O que isso significa, meus queridos? Eu não quero aqui estimular os irmãos a sair pregando para cachorro, gato. Por aí. Eu quero primeiro desafiar os irmãos a viverem uma vida de testemunho fiel. Isso passa pela maneira como a gente vive, meus queridos. E essa maneira está nas sutilezas. Em nós sermos misericordiosos, em nós sermos bondosos. Começa com a sua boca, porque Tiago fala que se a gente cuidar da boca, o resto é fácil, né? Começa da sua boca. Tem um ambiente do seu trabalho, ou qualquer outro ambiente, às vezes até da igreja mesmo, que estimula algum tipo de maledicência, fofoca. Não entra nessa. Dá um testemunho de que você é um pacificador, de que você é um apaziguador. Passando pelas mãos, oferecendo para ajudar as pessoas. Estando preocupado com as pessoas. Cultivando isso no ambiente da fé, mas também no ambiente de fora. Caminhando para o nosso coração, para que redirecionemos os nossos afetos para aprender esse tipo de missão que está interessado no bem do outro. E com esse combo todo,
Cumprir-se-á na nossa vida. Usei até a mesóclise aqui, para ficar bem. Cumprir-se-á. O que o apóstolo Pedro fala. Estejam preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em vocês. Cria-se um ambiente em que nós testemunhamos de Jesus, não só com palavras persuasivas, mas com um discurso que corresponde a uma forma de viver. Quem está com fome nesse momento? Mas fome de fazer a vontade de Deus. Fome de fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa mente ao que Deus está fazendo no mundo. Se somos gratos pelo que o Senhor fez com quem semeou antes de nós para chegar até aqui, nós não podemos ser ingratos, não transmitindo esse legado para o futuro. Amém? Vamos orar, meus queridos. Abaixe sua cabeça. Faça um compromisso com Deus de testemunho. Faça um compromisso com Deus de fazer a sua vontade. A vontade de Deus manifestada na sua palavra é clara para nós, meus irmãos. E o Senhor hoje nos desafia a cumprir esse chamado. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão.
Vamos cantar mais uma vez? Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido sou sem ti. Amém. Senhor nosso Deus, nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai. Nós queremos obedecer a Tua palavra, queremos cumprir a Tua vontade, nos alimentando da Tua justiça, ó Pai. Que o Senhor nos guie, nos fortaleça, nos forme, segundo a Tua vontade para nós, ó Pai. E que assim nós sejamos nutridos, alimentados da Tua vontade, e testemunhemos e semeamos, para que outros participem também dessa refeição. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamar o resto da banda aqui na frente. A Rio acho que está lá no fundo, a Rio pode ficar, mas o resto da banda vem aqui na frente. Vamos cantar aquela primeira música que a gente cantou no louvor hoje? Tá bom? Que fala de obedecer a Deus. Vamos cantar essa música com compromisso, como um compromisso festivo, porque essa música é alegre, né? Essa respirar, ela é meio assim, de contrição, mas agora nós vamos oferecer o nosso louvor a Deus, porque é cada dia que nós vivemos para a sua glória e quando nós obedecemos a sua palavra. Vamos cantar, queridos? Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração.
Glória a Deus, amém. Vamos orar, terminando o nosso culto. Deixa eu dizer algumas coisas aqui sobre a nossa dinâmica do nosso almoço. Nós temos mesas lá, são aquelas que a gente tem mais, são aquelas, né? Aí a gente vai espalhar as mesas e botar as cadeiras, tá? Tranquilo aí, mudar esse nosso, o jeito que ficou. E a feijoada vai ficar lá fora, tá bom? Então você passa lá, pega e traz seu prato aqui para dentro e come aqui dentro, tá bom? Vai ficar lá fora porque o pessoal não quis sujar o carpete da igreja, tá bom? Eu falei para botar aqui em cima, para a gente provar se ele é lavável ou não. E não quiseram colocar isso à prova. Ainda falei para o Silvio assim, falei assim, bota uma lona aqui que usa para pintura. Não quiseram, tá bom? Então vai ser lá fora. Mas vai dar tudo certo. Aí pode pegar, a gente vai abrir essas portas também, se quiser entrar por aqui, para você não passar por lá por fora, né? Vai que cai uma chuva, uma gota de chuva bem na sua feijoada, né? Aí você entra por aqui. Mas pode repetir, tá bom? Fica à vontade, tá? Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra que nos guia na direção correta. E obrigado a Deus por esse tempo que nós teremos agora de comunhão. Obrigado pelo alimento com o qual o Senhor nos fortalece. Tanto o alimento físico, que nós te agradecemos, porque todo pão vem das suas mãos, ó Pai, quanto o alimento espiritual, que é fazer a tua vontade. Que o Senhor nos alimente das duas maneiras hoje, ó Pai. Com essa comida que nós vamos comer juntos e também com a vontade que nós também fazemos juntos, segundo o guiar do Teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.